Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz mais uma vez nos alcance. Estamos na sequência ainda dos livros proféticos, hoje trabalhando com o livro de Joel, falando sobre a retribuição. É um livro de 3 capítulos. Estudiosos não conseguiram definir bem exatamente se foi um livro escrito no período anterior ao exílio de Israel ou posterior. Diferente de outros autores, ele não nos dá uma ideia, uma margem no contexto de reis ou no período de rei e tal, para você definir exatamente a data. Mas isso não é o fator mais importante. O importante é a mensagem, onde você pode ver, capítulo 1, logo no início, é dito que palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele faz uma conclamação, um chamado a todos. Ele diz: ouvi isto, vós velhos, chamando os velhos, né, os de maior experiência e quem sabe de maior responsabilidade nesse aspecto. E escutai todos os habitantes da terra. E aí engloba toda a terra. E ele faz uma pergunta: aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? E ele diz ainda: narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Estou falando de um período de carestia causado pelo gafanhoto, pela seca. E ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então ele menciona essa seca, essa dificuldade, quem sabe não somente no aspecto físico, mas também espiritual em que o povo estava vivendo, mergulhado na época. E ele fala de um povo, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são como dentes de leão e eles têm os queixais de uma leoa. Então por isso que os estudiosos não conseguiram definir bem exatamente se era uma profecia apontando que uma nação poderosa viria sobre o povo de Israel, ou quem sabe no contexto posterior, já narrando o que havia acontecido. O outro pensamento, versículo 15, diz assim: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? Então você percebe que ele trabalha no contexto literal, mas isso inevitavelmente também podemos aplicar no contexto espiritual. E ele fala: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então ele fala justamente disso, de uma seca e de dificuldades para o rebanho e para as pessoas no contexto geral. Capítulo 2 ele já começa dizendo: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Então é um contexto de alertar, de o sentinela avisar dos acontecimentos que estão prestes a vir, juízos de retribuição. Versículo 3 ele fala ainda: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, perfeito, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Então você percebe que a mensagem dele é incisiva, é forte. Ele diz ainda, versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então ele faz uma pergunta: quem vai poder suportar o dia do Senhor? E ele agora traz um apelo para a misericórdia do Senhor, onde ele diz, capítulo 2, versículos 13 em diante: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes,
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus? Então percebe que ele chama o povo ao arrependimento. Versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, o alpendre e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Então ele faz aqui um alerta para que os próprios líderes, sacerdotes, ministros, eles chorem, eles supliquem a misericórdia do Senhor. Entrando para o capítulo 3, o último capítulo do livro, ele fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele fala, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito, ou derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ele fala mais ainda, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Ele fala que mostrará prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele diz mais que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, ele diz a mensagem, porque o Senhor prometeu entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Ele diz ainda que naqueles dias e naquele tempo eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, e congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então você percebe que aqui ele fala inicialmente no contexto de Israel, no cativeiro, de ser espalhado, mas podemos com certeza trazer no contexto espiritual, no contexto do tempo do fim, onde o povo de Deus espalhado também passará por esses problemas. Ele fala ainda aqui, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem, subam todos os homens de guerra, forjai espadas as vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e digam fraco, eu sou forte. Ou seja, é mesmo aquele que não é preparado, adestrado para a guerra, vai para essa guerra, uma guerra santa, um conflito espiritual, onde lutamos contra as forças espirituais da maldade. Ele fala, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me apresentarei para julgar as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ele fala ainda multidões e multidões no vale da decisão, e é o que acontece hoje, multidões e multidões está no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ele fala ainda que o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e fará ouvir Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza para os filhos de Israel. Mais uma vez eu abro um parênteses, aqui quando ele fala fortaleza aos filhos de Israel, não é simplesmente o Israel de sangue literal, mas assim como Jacó lutou, lá diz, com Deus e com os homens, né, e prevaleceu, assim também Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, que busca a Deus, que se consagra a Deus e procura viver vida plena diante de Deus. Então que venhamos sair do vale da decisão ou da indecisão, vamos dizer assim, e decidir-se a cada dia por Cristo para fazer a sua vontade e viver de acordo com o seu querer.